Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Caminhos de Odé, Sabedoria Ancestral para Questões do Cotidiano. Como sempre, trazendo aqui convidados que vão falar sobre sociedade, sobre arte, sobre cultura, sobre identidade. E hoje um episódio, eu diria, especial. Um episódio que a gente vai fugir um pouquinho do nosso formato, porque os nossos convidados são especiais. E aí eu vou pedir mais uma vez licença aqui para vocês para dar uma lida em quem são as pessoas com quem vamos conversar hoje aqui. São os integrantes fundadores do grupo Ecta de Teatro, a Lina Delê, o Edilson Iborinan, o Clênio Ojulequedan e o Éden Quilambofá. O grupo Ecta é um coletivo de teatro que foi criado em 2008. É um projeto preto, artístico-pedagógico, com estética construída pelo viés do teatro de terreiro, que busca uma comunicação antirracista. E tem vários espetáculos aí que já rodaram, se apresentaram para vários públicos, entre eles os que mais se destacam, a gente pode dizer, que é o Cabana Pai Tomás, Folcloreando na Terra do Caju, o Conto de Girô e o Sankofa, quem eu tive o prazer de assistir uma apresentação há pouco tempo e que foi uma das coisas mais impactantes e fortes que eu vi, posso dizer, seguramente aí nos últimos tempos. Então, eu começo já agradecendo a todos aqui pela disposição em vir, por acreditar nesse projeto, por aceitar esse convite e vir aqui compartilhar essa tarde de conversa com o nosso público do podcast. Sejam bem-vindos. Obrigada, Caio. Muito obrigada. Pra gente também é um prazer estar aqui para compartilhar nossas experiências. Espero que vocês também gostem aí do que a gente tem de história para contar. E se não gostar também, que guarde para você. Não precisa dizer nada. Se não gostar, gente, não fala nada. Deixa seu like, segue, mas não precisa comentar. Só comenta se gostar. Vamos lá, já deu para sentir como é que vai ser o tom da nossa conversa, né? A gente tem um pouco de comédia. É bom. E aí eu começo perguntando, pedindo que vocês, primeiramente, se apresentem, cada um, falem sobre suas caminhadas, tanto no teatro, na arte, como é que é essa relação que vocês têm com a espiritualidade, com a religiosidade também. Quem começa? Os mais velhos sempre. Explique e contextualize. Por que mais velho? Mais velhos porque, como eu sou o mais velho de idade de santo, então sempre os mais velhos têm na nossa religião como respeito, e a gente no nosso grupo, nós temos também esse segmento do que nós aprendemos no terreiro, a gente traz essa filosofia também para o grupo. Então, como nossas apresentações, né, a gente incorporamos os personagens, mas trabalhamos com o viés do teatro de terreiro. Então tem sempre um cerimonial, que é um teatro ritual, para a gente iniciar. E para iniciar o dia, Laro Exu Amuji Bacobacobaxo Xololá, Senhor dos Caminhos, que nos dê paz, saúde, prosperidade e muito sucesso para o seu programa. Então, eu sou Clênio Ojulequedan, eu sou babalorixá, sou ator, aderecista, né, e faço parte da parte ritualística do grupo. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu sou Edilson Iborinan, eu sou o diretor musical do Ecta, um dos fundadores também aqui. A minha trajetória no candomblé, eu nasci dentro de um terreiro, né? Eu sou um dos descendentes da nação Congo-Nagô, aqui no estado de Sergipe, que tem como matriarca Maria José das Areias, e a minha mãe se chamava Marinha de Arimanjá, uma das descendentes também da nação Congo-Nagô. E oriundo disso aí de tudo, a gente partiu para o Alaroquê, onde eu sou o GAN confirmado hoje, e fui convidado por nossa diretora, nossa dramaturga Lina Delê, para fazer parte desse corpo coreográfico e também para a gente gerir essa questão mediúnica e também instrumental, onde a gente procura sempre se adequar de acordo com a cena, a parte filosófica e a parte também poética. Sim. No sentido musical, para que possamos abrilhantar mais ainda a cena no corpo coreográfico e do corpo mediúnico da cena do Ecta, História em Cena Coletivo de Teatro Afro. Perfeito. Sou Lina Delê Nunes. É uma satisfação, Caio. Obrigada pelo convite. Para mim é muito tocante
saber e ter depoimentos como esses, né? Depois a gente quer colher, inclusive, o depoimento, porque no mercado de Exu preconiza a troca, né? Com certeza. Então, que toda a troca seja justa. E, nesse sentido, eu quero lhe convidar também, no momento posterior, para você dar o seu depoimento enquanto espectador, né, de Sankofa, porque para a gente é imprescindível, sobretudo para pessoas de terreiro, como é que chega esse espetáculo neles, né? Dentre tantas coisas e tantas temáticas que a gente aborda, porque é um espetáculo plural, né, que busca diversas coisas, diversos contextos, e aí finda ali em Sankofa, né, copila tudo em Sankofa. E é isso. Eu sou dramaturga do Hecta, sou atriz, diretora de cena às vezes, um pouco de tudo, né? Porque no teatro a gente vai ocupando esses lugares, sobretudo dentro dessa linguagem que a gente se propõe, que é essa linguagem de teatro de terreiro, que é um termo muito bem trabalhado por duas pesquisadoras. Uma se chama Fernanda Onissagé, né, e a outra se chama Dani Bene, ambas do Nordeste. E eu penso que depois a gente pode estar buscando mais para pesquisar sobre, porque é uma linguagem muito recente, né? E dentre os grupos de teatro, nós somos um dos poucos, eu acho que a gente consegue listar 5 grupos de teatro que trabalham especificamente com a linguagem de teatro de terreiro, né? Sim. Esse termo é um termo cunhado pela doutora Fernanda Onissagé, né? Então é um termo já conhecido e outorgado pela academia, reconhecido e outorgado pela academia. Então, a gente traz essa linguagem a partir desse teatro preto, que é justamente dando continuidade àquilo que Clênio estava falando, né? Ser de candomblé não é você trazer vivências e reproduzir. Ser de candomblé é você trazer essa vivência para a sua corporeidade, para o seu pensar, para o seu fazer, para o seu existir, e não porque para a sua arte. Com certeza. Então, partindo desse pressuposto, a gente traz essa corporeidade, porque é muito do que a gente fala, né, nos nossos espetáculos, que se você quiser ver orixá, você não vai ver nos espetáculos do Hecta. Você quer ver orixá, você vai para um terreiro de candomblé. Você quer ver ritual de candomblé, você vá para um terreiro de candomblé e passe por esses preceitos, vá lá e veja o que é adequado para você e vá passar por isso, mas não faça, não ache que ali dentro você vai estar, eu peguei um passe dos atores, ali tudo é muito, porque tem muito disso, acontece, né? Tem muito disso, porque como a gente traz isso dentro do nosso corpo, sim, né? E o nosso corpo é texto, né? Em muitos momentos, em outros espetáculos também, então tem toda essa encantaria, né, que exala por nossos poros e que por vezes o nosso público fica meio confuso, né, principalmente quem não tem vivência de terreiro e tem tudo muito tudo muito de forma fantasiosa, né? Então é necessário que a gente separe as coisas e saiba que o que a gente faz ali dentro, né, eu faço questão sempre de pontuar por uma questão mesmo de respeito e vivência, porque todos nós que estamos aqui somos iniciados no mistério, né? E por uma questão de respeito ali, a gente não vai reproduzir, principalmente, segredo de camarinha, né? Não tô então, então, assim, é importante a gente pontuar isso. É teatro de terreiro, mas partindo de qual perspectiva? Sim. De tudo daquilo que é espetacular, tudo aquilo que pode ser visto pelo público e que a gente entende como uma linguagem interessante e cabível para esse momento cênico, né? Porque sim, nem tudo que é interessante para nós que é do santo é viável para aquilo, né? Então, respeito é bom e preserva os dentes, literalmente. Com certeza. E sem querer interromper, mas já pedindo desculpa aqui por interromper, ter essa noção de que a gente está falando de arte, a gente está falando de expressão, mas a gente está falando de algo que é sagrado também, né? E que, portanto, precisa ser respeitado nesse sentido. A própria linguagem do teatro é sagrada. Sim. Né? Pelo menos para quem faz parte dele, né? A gente começa a conhecer o teatro na história do teatro, do surgimento do teatro. A gente não se sabe ao certo dizer assim, olha, foi aqui que surgiu o teatro. Mas a gente sabe que a principal forma de surgimento do teatro em diversas comunidades,
normalmente a gente começa a aprender o surgimento do teatro pelo viés europeu, mas, enfim, até lá também o teatro começou a partir de rituais religiosos. A maioria dos estudos sobre o início do teatro até o início da dança também é a partir de movimentos religiosos, né? E aí depois se vem a dramaturgia em cima disso. E aí sua apresentação também. Eu sou caçula da mãe Hecta, mais novo. Foi quem eu entrei dentro do coletivo por último. Já tivemos outros participantes mais recentes, só que eles não resistiram e acabaram, na brincadeira à parte, cada um foi seguindo suas histórias, outras oportunidades vão surgindo e como toda mãe, boa mãe, a gente prepara os filhos para o mundo, né? Então, que sigam meus filhos, beijo, vão em frente. Sou Éden Quilambofá, às vezes conhecido também como Éden Brísio, mas... enfim, faço muita coisa dentro do ECTA. Sou ator, dançarino, bailarino, coreógrafo e algumas coisas. Vou trabalhando aí nessa parte de construção do corpo, de como é que esse corpo vai falar. Minha principal contribuição dentro desse coletivo é em como a gente utiliza o nosso corpo para o verbo, para o texto, né? O gesto é palavra. Então, minha pesquisa, principalmente dentro desse coletivo, é sobre a utilização do nosso corpo. Mas também ando me arriscando aí na social media. Estou aprendendo alguma coisa. E também gosto de estar idealizando performances, projetos futuros. São muitas ideias. Eu tento uma tempestade de ideias na minha cabeça, eu vou colocando para fora. De repente, alguma coisa vai encaixando no que o coletivo já tem aí. Porque a gente também acredita que o próprio movimento do universo vai trazendo para a gente qual será a próxima mensagem que a gente quer passar, né? Então, é isso. A gente vem trazendo essas mensagens de arte, de resistência, mas também tentando trazer outras coisas além das dificuldades que a gente vive, né? Por se tratar de arte, a gente tem nossos trabalhos de protesto, de resistência, mas a gente também deseja mostrar as nossas vitórias, as nossas virtudes, o quão a gente é feliz. Então, a gente está aí caminhando. E como é que vocês fecham assim essa equação? Por exemplo, estamos pensando aqui uma nova apresentação, uma nova performance, uma nova peça. E como é que porque vocês assumem uma postura de que vocês querem construir uma comunicação e uma arte antirracista. Sim. E como é que vocês trazem esses elementos junto com o que é sagrado, junto com mostrar essas potencialidades, esse lado positivo, alegre que seja das vivências? Como é que é o processo de vocês na construção do trabalho? Algumas peças não permitem a gente mostrar tanta felicidade assim, porque o próprio tema já não dá. Tem coisa que a gente não dá para falar sorrindo, a gente vai ter que falar gritando, vai ter que falar chorando, vai ter que falar berrando. Às vezes a gente berra para pedir silêncio, então algumas vezes não dá. Mas é como Lina falou, a gente dentro do terreiro, a gente vive muitos momentos felizes, né? Então, é aí onde a gente traz a nossa... Como é que eu posso dizer? Seria a centelha de felicidade que a gente usa para estar acendendo o que a gente quer. Acender aí no coração das pessoas. E assim, é uma coisa que a gente necessário falar, a gente não fecha. É uma equação que nunca fecha. Sim. Porque, principalmente, a gente assumiu essa postura, né? Em Sankofa, que a gente percebeu que, primeiro, que é uma matriz, né, que a gente chama de cabaça útero, né? E como o Ben Eden falou, muitos atores foram iniciados
né? Dentro desse processo Iniciados ritual. artisticamente, tá? Não Eu tô é... falando de arte aqui, se alguém... Desde o início. Mas, não, porque aí então, o pessoal não pensar que a gente tá aí fazendo santo dentro do grupo de teatro. Olha, É bem assim. frisar, assim. olha Não a é boca assim que de funciona. Ejó, que a gente corta aqui todas as cabeças. Veja, então muitas pessoas foram iniciadas dentro desse processo e é basicamente o que Eden mencionou, que a gente entende que justamente algumas cabeças vão permanecer e outras precisarão ganhar mundo, né? Girar mundo. Então, essa é a natureza principal, a gente não fecha. A gente tem que pontuar isso. Porque se você assistisse Sankofa outras vezes, você vai perceber que a cada Sankofa é um novo Sankofá, né? Porque, primeiro, que existem perspectivas ali, a gente trabalha com dados, né, com estatística, e são estatísticas que a gente, infelizmente, tem que estar atualizando sempre. Sim. E Né? elas atualizam muito rápido. E aí é o primeiro ponto, né? Quem percebe o Hecta, o Sankofa de 2019, percebe que houve uma mudança dentro da estatística, dentro da própria cênica, que fala exatamente sobre essas estatísticas. Então, a gente já não pode fechar daí. Outra coisa é a experiência que a gente teve, né, quando a gente deu o espetáculo por encerrado, que nós fomos fazer uma vivência, que nós fizemos vivência em diversos espaços. Um deles foi o Mangue, e a gente já tinha o espetáculo por encerrado. Faltavam só 8 dias para o espetáculo. Mas o espetáculo não estava encerrado. Tava todo E aí eu vou montado, dar... ensaiado, vou Mas eu não pude deixar ir essa nesse parte dia. para vocês, porque Eu eu não- estou muito ligada diretamente a essa parte. Eu não pude ir nesse dia porque eu tava de preceito. Aí eu disse, gente, não posso, não vou poder estar entrando no mangue com vocês. Infelizmente, irmãos, vão lá. Porque a ideia inicial do Sankofa, né, a ideia, o que a gente faz? Nós ressignificamos. Então, há algumas cerimônias abertas, como o próprio xirê, é uma cerimônia aberta para o público, para as pessoas da casa, para as pessoas visitantes de outras casas. As folhas, a pipoca, né, o banho de cheiro, que é usado na lavagem da escada. Então, a gente ressignifica. É como diz, como Lina falou, quem quer ver o orixá, vá para o terreiro. A gente fala algumas passagens, alguns itãs que se encaixam ali, mas são itãs que são subtextos. É que nem o Sankofa é um axexê, mas não tem propriamente a ritualística do axexê. Mas tem alguns parâmetros, quando a gente fala principalmente das estatísticas, do número de mortos, nós estamos ali referenciando alguns orixás que são orixás balés, como o Obaluaê, como o Nanã, como o Inhansã, como o Ogum. Só que no momento que a gente começou, nós fomos fazer as fotos no mangue. Só que essa ideia, a gente tinha essa ideia já desse texto, né? Que ia ser um drama, tal, que a gente conta a história. Porque os personagens, até hoje, todos eles são mortos. Só que aí a gente foi descobrindo isso na construção do espetáculo. Por isso que é um espetáculo volátil, ele sempre vai se transformando. O último espetáculo mesmo teve uma coisa que mudou, que a gente, no último ensaio, né? Que teve uma mudança. O último espetáculo mudou um ator. Mudou um ator também. Começa daí. E aí nós vamos fazer as fotos no mangue. E simplesmente eu não pude ir, Eden não podia ir, eu estava trabalhando, o Eden estava com processo religioso. Foi Edilson, Cícero. Tudo isso foi, assim, o prenúncio da Cocó, entendeu? Entendo. Eles se Vai chegar a parte da saíram comédia, gente. e a gente ficou, os distraídos. Aí, Eu não podia ir. não podia. Aí simplesmente, né, tiraram as fotos ficaram maravilhosas, era no mangue. E aí aconteceu que Lina, faltando 10 dias, né? 8 dias. As fotos foram... 8 dias para a estreia, porque nós ensaiamos numa escola, e aí a estreia seria na escola, porque a diretora foi maravilhosa com a gente, e a gente queria prestar essa homenagem à Nós comunidade. passamos um ano em Processo. Sim. Em processo, porque não é só o processo, são vários processos.
né? A gente vai buscar, por exemplo, nesse novo espetáculo que a gente está pensando agora, a gente foi para uma exposição, ver a exposição para a gente buscar elementos... Referências, né? Isso, referência de novos elementos para a gente utilizar na cena e no cenário. Então, faltando 8 dias para a gente estrear, simplesmente Lina cai e fratura o cóccix. E aí 8 dias. 8 dias. Ela cai Aí sentada nós de bunda, lembramos, puf. aí nós lembramos que colocamos o Ogum, colocamos a Yansan, colocamos a Obaluay, mas esquecemos de quem? Colocamos o Xumaré, mas a Colocamos referência, a família né? toda. Colocamos todos, mas esquecemos da Nanã. No princípio. O principal, O princípio de tudo, né? Diga, Aí foi que quando- juvenis. E aí ela ia me levar. Aí foi quando a cena zero entrou, que a nossa maquiagem é argila. Porque no nosso... Não só a cena zero. A maioria das cenas tem uma referência para Nanã. Então, principalmente a nossa maquiagem, que foi a argila, que é da argila que nasce o homem, né? Que nasce o ser humano. Que Nanã trouxe a lama para dar o xalá, para moldar o ser humano. Então, aí foi quando nós percebemos, tivemos esse viés. Aí eu disse assim, Lina, eu vou dar uma jogadinha pra ver minha... É melhor, né? Melhor dar uma pesquisada antes, né? Mentira. Ele tá, assim, subtraindo uma parte importante. Quando, faltando 8 dias, que eu adoeço, né, me machuco, ele disse, não tá normal isso. Como é que Lina é aqui... conduz o espetáculo, fraturou e não vai mais apresentar o espetáculo. E agora, como é que a gente vai substituir uma pessoa que conduz o espetáculo em 8 dias? Aí ele, não, isso não está normal, isso não está normal. Aí foi Mas quando ela ele foi... apresentou o espetáculo. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Não, Você espere, conseguiu. são cenas do próximo capítulo, calma. E aí ele jogou, quando ele jogou, ele mandou uma mensagem pra gente. Disse, gente, quando eu joguei o primeiro orixá que respondeu foi Nanã, e ela tá muito irritada com a gente. Não. Edilson, continue, que você tá tão quieto. Eu não sou muito bom nas palavras, né? Mas. Mentira. Bata aí na mesa. Mentira. A gente termina com a música, com a canção. Dando continuidade e levando em conta que a matemática não fecha, porque como Exu é um orixá que gira, ele significa esfera, então a gente sempre está em movimento. Sim. E aí nunca a gente consegue manter aquele mesmo movimento, a gente sempre está em movimento, a gente sempre está em gira, a gente sempre está em movimento de esfera. E aí, devido a isso, é por isso que, respondendo, não conseguimos terminar o que está acontecendo. Em todo espetáculo existe sempre uma nuance diferente, sempre uma referência diferente, sempre para a gente fazer algumas coisas diferentes em todos os espetáculos e principalmente em Sankofa. Porque a Entendo. gente fica, é um movimento que a gente fica muito atento, né? Sim. A gente não pode se distrair. A gente não tem essa prerrogativa, Quando a né? gente se distrai, quebra o cóccix. Esquece do que não pode ser esquecido, né? Eu não vou dizer mais nada. Próxima pergunta, Caio. Você conseguiu apresentar, né? Conduzir o espetáculo 8 dias depois. Mancando, mas consegui? Deu tudo certo. Porque eu sou filha de Oiá, meu filho. Alguém para os ventos, Jamais. então. Aí a gente pediu esse agô, né? Fiquei todo mundo tenso, né? Que a gente não sabia como iria ser feito daquela forma. E foi um momento muito lindo, porque a gente queria levar muito essa devolutiva para a comunidade, pensando nessa perspectiva preta, né? De que a gente sempre tem que trazer esse retorno de onde a gente um dia também se alimentou dessa energia. E foi ali na comunidade do Getúlio Vargas, em 2019. Foi um momento muito lindo que a gente teve apoio, né, da época de poderes públicos. Montou uma estrutura, Caio, cinematográfica. A gente não estava acostumado, não. Montou. A gente teve... Pode falar, meu pai. A estreia foi tão boa que a gente apresentou num só dia o espetáculo em 2 lugares. Em E muito. E chuva é a láfia pra gente, né? Com certeza. E aí a gente teve... Limpa. Foi já os ancestrais nos dizendo que, olha,
vocês estão pensando esse espetáculo numa determinada perspectiva e Exu, né? Sempre nos pregando peça e sempre transformando. E disse, mas vocês vão ter que pensar esse espetáculo num ambiente que não tenha luz, que não tenha som, que não tenha nada. Que não tenha microfone. Porque, assim, quando começou a chover, a gente olhou para o nosso público que estava cheio. Tinha mais de 150 pessoas. Todo mundo ali nas cadeirinhas, todo mundo. Teve gente que levou sua cadeira de casa. Foi uma coisa linda. Eu estou dizendo a você, foi uma coisa assim, um momento assim que nunca vai sair da minha cabeça. E aí, quando a gente disse, olha, não vai ter como, porque o pessoal da sonorização e da luz sinalizou. Não está seguro mais continuar com o espetáculo, porque está chovendo muito. A gente se compromete em apresentar um outro dia. Isso tudo a gente se comunicando ali na hora. Aí o pessoal disse, e alguém do fundo, sempre aquela voz do fundo, e por que não apresenta em outro lugar? Bota lá pra dentro! Foi, aí a gente, aí olhando pra cara do outro. Por que não, né? Foi. Fazer. As pessoas Aí- começaram a pegar as cadeirinhas e entravam lá. Quando a gente chegou, já tava... as pessoas Já estava tinham escolhido formado, de onde todo iam mundo assistir o já espetáculo. escolheu onde era que a gente ia apresentar. E aí a gente tem registro desse momento. Foi a nossa fotógrafa, né, que fez um trabalho espetacular, na Tio, que está na Paraíba hoje. E aí eu disse, é isso. Sankofa é esse espetáculo que ele é feito, essa energia de Oxumaré, né? Ele é mutável. Então, a gente pode apresentar de um palco, é um espetáculo. A gente pode apresentar de um barracão de terreiro, é outro espetáculo. A gente pode apresentar... No refeitório de uma escola. No refeitório de uma escola, como a gente apresentou, é outro espetáculo. A gente pode apresentar num auditório, Sim. é outro espetáculo. A gente apresentou nos degraus. Tinha uma escola que o espaço era um quadradinho bem pequenininho e degraus. E a gente apresentou ali onde tinha. E foi outro espetáculo. Foi outro espetáculo. E ele é tão de Nanã que a diretora que nos forneceu o espaço, ela é iniciada com Nanã. Sim. Anos depois, essa diretora Era se pra inicia ser, não por tinha. Nanã. Não tinha outro jeito. Beijo. Verdade. É isso que eu tô dizendo. Agora- Inclusive, muito obrigado. Itamara, Itamara né? foi uma mulher que, sem ela, a gente teria... Bom, uma das principais dificuldades... Nós tem uma equipe com artistas maravilhosos, mas a gente não tem espaços pra gente montar as nossas produções. É muito difícil a gente conseguir manter uma casa onde a gente possa ensaiar. Isso é uma realidade ainda distante. Mas conseguiremos. Já temos o espaço. O espaço ele já existe, só não chegou na nossa mão ainda. Chegou na nossa mão, né? Não, assim, o que não chegou na nossa mão foi o Ele recurso. ficou nervoso. O velho recurso. O espaço, inclusive, existe antes de todos nós termos nascido. Isso. Na verdade, Caio, Deus só já nasceu existe lá. toda uma conjuntura. A gente só tá... As coisas estão chegando no nosso colo, porque também os ancestrais não gostam muito de assustar, porque sabe que eu, pelo menos a minha naturezinha, se me assustar, eu corro, né? Então, vai indo aos poucos, vai dizendo, olha, tem isso aqui para vocês darem conta, tem isso aqui agora. Porque ainda tem isso. O próximo espetáculo, dando spoiler, né, do próximo espetáculo que a gente vai montar, surgiu deles mesmos se comunicarem, dizer, olha, agora eu quero que vocês falem. Vocês já falaram sobre Exu, já falaram sobre E Ogum, começou- falaram sobre Nanã. E eu? Agora, Vai falar quando, e querida? começou a comunicação delas, começou muito antes da gente ter dimensão. A gente ainda estava gestando Sankofa, né? Quando a gente apresentou lá na Bahia, foi em 2021. 2021. 2021 Ai. foi quando o próximo espetáculo, a energia do próximo espetáculo começou a se apresentar. Aí dessa Sei. vez não foi com Lina, foi comigo. Também. Dessa circulado. Dessa É vez claro. eu que Cada um tem sua vez. Cada um tem que tomar. Dessa vez a uma mensagem que recebeu fui eu. E aí, desde quando foi ano passado, início do ano passado, Clênio pode contar essa história melhor, que foi com ele, inclusive. Ele chegou, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou na minha casa com um bocado de sacola, que não sabia nem o que fazer. Bicha, a gente vai ter que montar um espetáculo sobre isso que eu não aguento mais. Eu estou uma semana sem dormir. Aí eu, Acontece, sentada, né? tá.
E quem é que vai escrever ali? Você! Ué, quem é a dramaturga desse trem? Eu, hein? Só não fale sobre o que é que não pode. Não, nós fomos pra Casa do Mensageiro apresentar a Sankofa. Sim. Que foi assim... O episódio, viu? Senão vai entregar tudo. Não vou falar, não. Ah, tá. Aí, só que- No próximo, quando a gente estrear, que a gente Quando vier vocês aqui de vão novo, aí a voltar gente pra conta. falar sobre. Fala. Eu vou lembrar dessa história. Aí na Casa do Mensageiro, né, nós fomos para fomos convidados para que eles fazem todo ano, né, um evento para a comunidade, né, um evento cultural Relacionado à consciência negra. relacionado com a consciência Naquele negra. ano eles lançaram um museu. Foi um museu, Museu da Casa o do mu- Mensageiro. O Museu da Casa do Mensageiro, que era em Do Pai Procópio, Museu Pai Procópio de É, Ogunjá. eu tenho dificuldade de falar pai De Procópio. Ogunjá. Nem parece que eu E sou aí ator, né? era a inauguração do museu. Então, quando chegamos lá, fomos bem recebidos, né? Mas eu acho que assim, as pessoas que não conhecem nosso trabalho, Está sendo gravado. né? Eu sei, não conhece o nosso trabalho, ficam na expectativa de, e aí, o que é isso? Porque assim, né? Lá, a referência que eles têm da Bahia era simplesmente o Nata, né? O Nata não tem mais, acabou, ele se desfez. E aí era um grupo novo que eles não conheciam o trabalho, então ficaram assim, dizendo, e aí, o que é que vai ser? Quando a gente terminou o espetáculo, porque as cenas, principalmente as cenas de Lina, são muito impactantes, São mesmo. então as Agbais, que são as mais velhas, todas elas chorando, emocionadas com Lina. Então nós fomos, né, ficamos lá 2 dias e ficamos para o evento. E depois a gente teve uma recepção maravilhosa das pessoas, e as pessoas, a gente também aproveitou para gravar as sensações. Tinha muita gente chorando, tinha muita gente impactada, tinha muita gente que gostou, tinha muita gente que falou muita coisa. Então, quando chegamos lá, né, nós dormimos uma noite e a apresentação seria no outro dia. Nós ficamos concentrados, que tem um espaço lá, que é o espaço do lado do quarto de Oxum, que é onde as aguibás ficam hospedadas. E então o pessoal nos deixou lá. E é na beira do rio. Então, na beira do rio, nós tivemos... Tudo aconteceu. Então, Gente, tivemos vamos parar de andar em beira de o rio. presságio. Não tá dando bom, né? O presságio do espetáculo novo. Que aí Eden teve uma febre por conta dessa passagem. E aí foi que depois que nós voltamos, eu fiquei uma semana com aquele... Porque a gente ficou muito feliz, né? Sim. De ter ido para lá, ter conhecido a Casa do Mensageiro. Riquelme é muito maravilhoso, nos atendeu muito bem, sabe? E a gente ficou contagiado. E aí conhecemos outras coisas, né? Uma casa nova, a Casa de Exu. E quando eu voltei, eu fiquei uma semana, aquele negócio... O processo criativo, gente, é assim. É que nem dor de barriga, não tem hora. Pode dar de manhã, pode dar de tarde, pode dar de noite. Eu fiquei... O meu processo pela madrugada. Então, nas madrugadas, o processo veio. Eu disse, Lina, se vire, você vai escrever. O processo é esse aí. Mandaram ele dizer. Agora, minha filha, toma que o filho é teu. E já tá marcado quando o espetáculo estrear, ou de repente até antes da a gente estreia, já vai mandar vocês já um estão convite. convidados para vir aqui para divulgar e para falar e para contar O nome do essa história espetáculo é completa. Mandinga. Então daí Sim. você já sente, né? Então é isso. Então, quando eu cheguei em Aracaju de volta, eu tive que fazer uma mandiga bem da boa. Gente, foi... Eu passei o dia todo bem. A gente apresentou o espetáculo maravilhoso. Inaugurou o museu, e teve palestra, teve oficina de turbante, não sei o que. Quando samba de acabou roda. tudo, teve samba de... Quando chegou na hora do samba de roda, que eu disse, agora que eu não... acabou meu trabalho, Agora. vou sambar um pouquinho. Aí eu... Ai, gente, eu não tô me sentindo muito bem. Pronto, comecei a ter uma febre que só passou. No outro dia, disse assim, gente, tá na hora de ir embora. Não, acabou a febre, vai pra casa. Não era Covid. Nunca mais. Quando eu disse, olha o passarinho voando. Não olho. Não olho. Olha, eu vou te falar só uma coisa. Vamos evitar spoilers, que já tá dando pra juntar A mais B aqui, a gente já tá sabendo pra onde vai. Não que isso seja um problema pra mim, que agora eu fiquei curioso. Mas, enfim, vocês falam muito sobre essa questão de por exemplo, dados. O Sankofa, vocês trabalham muito com dados, informações.
E no momento em que a gente tem aqui no nosso país uma mobilização cada vez mais forte, desse grito mesmo, né? De ir em busca, de se afirmar enquanto identidade, enquanto religião, enquanto arte também. Como é para vocês poder viver e produzir essa arte, e falar sobre esses assuntos e discutir essas estatísticas nesse momento? O que é que vocês sentem enquanto pessoas de terreiro, enquanto atores, atrizes, dramaturga? Qual é a sensação? Falei. Eu vou deixar isso falar também. Eu falo muito. Porque se deixar, eu vou a gente falando. E aí a gente acaba silenciando, né, a outras pessoas, porque a gente fala muito. Não, mas aí vocês completam, porque eu também sou muito calado. Eu completo. Né, não? Ele fala isso, aí fica aí, porque eu sou o diretor musical. Esse homem é o coração do Hector. Me diga, o que é que funciona no terreiro se não tiver a música ali? Então, A palavra também, né? aí o homem chega lá, toca o tambor Toque, dele e dança. canta. Ele não é só o diretor musical. É porque a gente explora ele demais. Entendo. E aí, quando ele tem a oportunidade de se poupar, ele se poupa, Que a porque gente não realmente poupa, não. a gente explora. Então, respondendo sua pergunta, que na verdade, essas estatísticas estão sendo evidenciadas agora, mas o que mudou muito, Caio, é que hoje diz assim, mas está tendo tanto crime de racismo. A diferença é que está sendo filmado. Sim. Tá virando notícia. A diferença é que está virando notícia, a diferença é que a gente está tendo mais acessibilidades à recepção das delegacias, das denúncias, crimes, né? Mas os crimes sempre existiram. Né? Os nossos corpos sempre foram atravessados sobre isso. Isso sempre foi tema dentro das nossas comunidades. Isso sempre foi vivência, na verdade, não tema. Né? Tudo que a gente traz em termos estatísticos nos atravessa o tempo todo. Né? Então, assim, para a gente só está passeando por esse lugar e trazendo ela de forma poética. Né? Porque a linguagem artística é uma forma poética de você passar por diversos universos que são dolorosos. Né? E a gente traz, como o Éden falou, quando a gente traz Sankofa, é um equívoco achar que esse espetáculo é sobre dororidades. Né? Não é sobre isso. A gente está ali falando sobre as nossas potencialidades, porque depois da dor, o que lhe resta para você continuar? Então, essa é a grande questão do Hector, do Sankofa e de tudo que a gente produz. Mas, falando especificamente sobre Sankofa, a questão é, quando você cai, quem te levanta? Sim. Se você não tiver essa fé ancestral, seus ancestrais ali para lhe segurar, você não vai conseguir levantar. Essa é qual é a lição qual é a lição moral, né? De todo espetáculo tem, né? Qual é o final? O que é que vocês querem passar? É isso. Quando você cai, quem te levanta? Então, passeando um pouco sobre essa dramaturgia, a volta do Baobá, né? Que é conhecida, historicamente conhecida, né? A gente já traz essa questão anti-horária, porque a gente já vem trazendo essa menção de Exu, essa menção ancestral, porque só é possível você caminhar para frente se você olhar para trás. Se você trouxer essa ancestralidade, se você trouxer essas pessoas que percorreram e que abriram essas estradas para que hoje você pudesse pisar. Não é possível falar da minha história se eu não mencionar minha mãe, Isabel Nunes. Sim. Não é possível. Não é possível falar da minha história se eu não mencionar minha bisavó de São Cristóvão, Salomé. Sim. Então, não é possível falar das nossas histórias. Quando Edilson se apresentou, ele falou primeiro dos ancestrais. Então, para a gente que vem dessa cultura preta de terreiro, para a gente é natural que antes de falar de mim, eu falo de quem veio antes. Porque quem também quem também não é lembrado não permanece na história e na memória.
Então, cabe a gente trazer essas lembranças, trazer essas pessoas, mas nossa mensagem principal, e eu estou saindo um pouco do que você falou, mas porque a nossa mensagem principal não é sobre dor. Sim. Porque esse lugar a gente esteve durante muito tempo. Então, não nos cabe, enquanto pessoas pretas, de terreiro, muitos militantes, né? Eu sou militante do movimento negro de terreiro. Não nos cabe mais trazer esse lugar e colocar a pessoa preta nesse lugar. Não nos cabe mais, né? Então, a principal mensagem é: você é. Porque e é nós justamente somos. isso que eu questiono aqui. Porque eu vou dizer, tá me faltando a palavra correta aqui agora, mas eu vou dizer que é mais fácil você encontrar exemplos disso, de falar pela dor, de falar do sofrimento, e vocês trazem uma mensagem que é muito mais impactante do que essa. É como eu disse, eu assisti ao espetáculo de vocês e tô repetindo porque realmente me impactou. É forte essa mensagem de parar e pensar assim, o que vem depois, né? Então, como é poder fazer isso? É mais sobre isso. Você ainda quer engavetar o espetáculo, gata. É porque nós temos um casamento bem longo, né? São quantos anos de casamento? 18. Vamos botar assim, mais de 10, né? 18. 18 anos, né? 18. E nos últimos 5 anos, a bonita... eu não aguento mais fazer sankofa. Eu digo, vai fazer, gata. Não tem como a gente parar de fazer isso. Não existe parar de fazer esse espetáculo. Não existe isso, por enquanto. Aí ela, não, tem que parar, tem que... É porque eu tô velha, gente. Você Esse povo não entendeu que eu tô velha. Eu digo bem assim, gente, eu tô velha. Eu não aguento amiga, mais. eu boto um cabelo, eu faço. Aí eu digo, gente, mas a gente já tentou, né? A gente ia folcloreando. A gente tentou parar, mas não deu. Eu estava grávida. Estava gestante de Isa, minha pequena. E aí a gente tentou substituir. Mas todas as vezes que a gente tenta substituir as cabeças, né? E aí a gente já entende essa Constituição como sendo um projeto para além, não dá certo. Por exemplo, não dá certo agregar coração do Hector. Todas as vezes que entra um coração para dividir, bater junto, não dá certo. Só cabia um coração aqui, né? Se fosse pulmão, a gente botava 2. Coração não dá. Coração não dá. E aí são experiências assim que a gente vai tomando dimensão a partir das nossas vivências, a partir da experiência, né? Sim. A gente vai experienciando e vai dizendo, isso aqui não deu certo. Aí a gente, como é teimoso, né? Que a gente é teimoso pra caramba. A gente diz, mas se a gente interpretou errado, vamos fazer de novo. Aí faz de novo. Porque a gente sempre acha que leu errado, né? Tem um espetáculo, o Folcloreando... Era sobre ele que eu ia perguntar agora, mas, por favor. O Folcloreando tem sempre uma... enquanto tem espetáculo que não entra ninguém também... Em sankofa. Se um de nós, exceto Deus, eu disse não pode ficar doente, não pode morrer, não pode nada. Ele é explorado, ele é cansado, ele Responsabilidade. Ele vai dizer assim, gente, eu não aguento mais isso. Pelo menos... Quando quiser descansar, você vai ter que deixar a gente já sabendo tocar o que... Olha quanto trabalho a gente tem que... Porque eu não tenho ritmo, você já sabe. Você vai tocar e não vai cantar, não vai fazer mais nada, só tocar. Mas, tipo... Calma, olha, Acontece gente, também. Ele pode sair, caiu depois dessa. Depois desse sinal aqui, não mais. Não pode, E aí, gente. em sankofa, se um de nós tiver que faltar, a gente prefere... Por exemplo, se eu não puder ir, eles dois assumem as coisas que eu faria dentro do espetáculo, ao invés de colocar outra pessoa. Não dá, a gente não consegue colocar outra pessoa em sankofa. Agora, já em Folcloreando, tá sempre faltando um ator. Em Folcloreando, sempre está faltando. A gente tá sempre precisando de um ator para colocar, porque tem uma personagem que ela escolheu ser rotativa. Assim, tem uma personagem que a gente não consegue estabelecer um ator ali naquele projeto. Vem aí faz... Às vezes vem gente que ensaia, mas não estreia. Sim. Até a gente ainda não encontrou... E pra Folcloreando, Folcloreando essa última peça. Mas tá tudo bem assim. A gente consegue trabalhar né? Vai funcionando. Cada vez que a gente apresenta, a gente tem que meio ensinar a uma nova pessoa qual é a peça, como é que vai fazer. Mas tudo bem, isso faz parte. A gente aprende também quando tá... A gente evolui as nossas técnicas.
quando tá fazendo, quando tá ensinando, quando tá ensaiando com uma nova pessoa. Apesar de que agora tem Rony, né, que a gente tá vendo se ele fica aí. Tá vendo? Tá vendo Ele se tá em ele fica análise, aí. o currículo dele. Mas aí também eu queria dizer que não é a gente que escolhe se as pessoas Sim. ficam Não é. ou saem, entendeu? É por conta da energia do espetáculo. Ah. Porque o folclore ele é uma energia que se renova. Então, para folcloreando, né, a gente que somos de terreiro, qual é a energia do folclore? É porque é um espetáculo colorido, é um espetáculo de dança, de música, contando todos os folclores sergipanos. Então a gente se assimilou à energia de Herê, que é a energia de criança, que é a energia do novo. E também pelo folclore se renovar, então é sempre o mais velho passando para os mais novos, como os mestres de Laranjeiras, sempre pegando as crianças, as meninas novas, para poder inserir, para dar continuidade, porque eles sabem que um dia eles não vão estar mais ali e alguém precisa dar continuidade. Então a energia do próprio folclore se manifesta nesse espetáculo, tendo um ator para a gente ensinar, porque é o que os grupos de folclóricos fazem. Sim. Sempre tem alguém novo para ensinar, para poder deixar aquela partilha do que ele aprendeu, para continuar para o folclore não morrer. E aí a gente trabalha cacumbê, chegança, né, os ritmos musicais. Os mitos, as lendas, né, o próprio folclore, né, que a cultura é muito dinâmica, né? Sim. E aí vai passando de geração para geração, de pai para filha, assim. A gente vai perpetuando a cultura de acordo com a geração e a gente vai passando para os mais novos que estão chegando. A gente traz literatura de cordel também. Literatura. Né? A gente faz... Porque todo o nosso espetáculo é crítico, né? Sim. A gente não consegue. A gente não consegue. Não adianta. Nós não viemos pra... Não vai. Não. Ninguém aliviou pra mim, entendeu? Não vai aliviar pra ninguém. E a gente conversava há pouco antes da gente começar aqui a gravação sobre justamente essa questão de folclore sergipano, de manifestações, folguedos e o quanto elas também são muito ligadas com as matrizes né? africanas, né? São de matrizes que a gente parando para analisar os folguedos, é uma cultura nagô. É um toque nagô. A maioria dos nossos folguedos é tudo nagô. Né? Vamos sambar de pareia. Isso Podia é toque ser uma nagô. caixa de fósforo, eu queria fazer a mesma coisa. Faz isso tudo, né? É, nas horas de Deus, amém. Isso é toque nagô. Pai, Filho, Espírito Santo e tudo mais. Aí a gente trabalha isso, porque o nosso folguedo, o nosso folclore é matriz africana, em suma, nagô. E o candomblé de Sergipe é nagô. A matriz africana de Sergipe é nagô, é Congo. Depois veio Angola, depois veio o Queto, depois o Jeje. Mas a nossa matriz, a base, Taeira, nagô. Lambe sujo, nagô, né? Sim. Samba negro, banco não vem cá, ele vem, pode ele vem. Isso tudo a gente traz pra gente. E as nossas próximas edições de Folcloriana, a gente pretende trazer mais pra nossa matriz africana, pro nosso candomblé, né? Você vê, né? Informação nova que o nosso diretor musical tá dando. Ainda tá vendo? tá dizendo, no próximo. Ele veio No próximo deixar já Ai, meu gravado. Já Deus. foi dirigindo já. Ele veio Já. e ele esperou que pra ficar gravado, que é pra O gente não olho esquecer. chega a tremer. É dessa vez que minha nega vai cantar, tocar e dançar. Ai, meu Deus! Mas é importante porque é um passado cultural, histórico e que termina Isso. sendo apagado, assim, né? Às É. vezes até de propósito mesmo, né? Exatamente. E vocês trazem isso. Não, tá ali, ó, gente. É a gente. Somos nós. Inclusive no Sankofa, um dos nossos ancestrais se chama Gani Gani Medmede, que é o Alexandre de Laranjeiras. De Alexandre de Laranjeiras, aí tem a Taeira de Belina, que é também um folclore nosso, um folguedo nosso, né? E aí a minha mãe, Marinha, ela fez parte das Taeiras. E aí isso tudo a gente traz pra cá. Seu José do Abacossô fez parte também de grupos folclóricos. Um dos nossos abais, um dos ancestrais, Antônio Matalambu. A mesma história. E Nana Maradeuí é a nossa grande matriarca, né? A bênção, minha gente. A bênção. E a gente percebe que esse processo, Caio, de ajuntamento, né? Que é justamente esse que a gente costuma falar que o Hector
E hoje, um projeto bem maior, que é a Casa Nagô, né, que a gente tem a nossa sede lá no Ponto Novo. Inclusive, posteriormente, a gente quer pedir o apoio, né, que a gente vai tentar reformar e transformar aquele espaço, não só um espaço de arte, mas de manutenção da saúde dessa população, né, em termos psicológicos, enfim, quem quiser somar com a gente. E aí a gente Já fica aqui percebe... um espaço pra sempre Até porque tem discutir. profissional de Sim. saúde no grupo. Muitos profissionais. A gente tem muitas pessoas que, dentro desse grande quilombo, né, que é o Hecta, a gente tem pessoas que dizem, olha, eu tô aqui. Olha, se precisar de mim, eu posso fazer isso. E é justamente dentro dessa lógica desse grande ajuntamento que a gente entende como quilombo, que a gente entende hoje como espaços de terreiro, que é justamente o pai de santo chega, meu filho, você sabe fazer o quê? Aí entra naquela história que ele diz, eu sou social media. A gente descobriu que ele sabia mexer com isso. Eu não sabia que E aí sabia. a gente, não, aqui como é que a gente faz? Aí ele, aqui só fazer isso. Você sabe mexer nisso, é você. Eu tô descobrindo. Então, tipo, é meio que isso, é esse ajuntamento e essas potencialidades a gente vai catando mesmo essas potencialidades. Sim. Olha, eu sei fazer isso, então você vai fazer. Então, a gente também dá essa autonomia da pessoa, ter essa autonomia de fazer e ir lá e fazer acontecer do jeito que dá. Né? Que é interessante, uma coisa que é recorrente aqui, a gente sempre está falando sobre isso, porque eu penso que é primordial a gente levar essa mensagem. Assim. O terreiro é uma grande rede, né? Todo mundo vai pegando na mão, todo mundo vai ajudando, vai empurrando, puxando e caminha, né? O ajuntamento, eu adorei essa palavra. Sim. Vou usar mais vezes aqui. É um termo, aqui. Inclusive, é um termo científico, inclusive, que é esse processo mesmo, é esse processo comunitário. Né? Uhum. E que, por vezes, a gente não tem dimensão do que significa a palavra comunidade e processos comunitários. E acredita que centralizar numa pessoa só vai funcionar. Pode até ser que dentro de outras lógicas funcionem. Né? Mas dentro da nossa lógica, dentro da nossa perspectiva, esse entendimento comunitário só funciona se ele realmente acontecer. Né? Não sei se você notou, mas a gente só senta sem um sentar. A gente só vai para um determinado lugar se todos forem. A gente só fala se todos forem falar. Né? Não existe isso de vamos centralizar na figura. Eu sou o representante do grupo. Não. É um grupo, né? Na verdade, o grupo que representa a gente. Exato. Esse grupo que é essa grande entidade. E a gente não combinou, né, isso surgiu, isso é naturalmente da vivência dos nossos corpos. Foi a própria entidade que foi dizendo, o coletivo, eu sou essa pessoa que tenta acabar várias vezes com várias coisas. A gente já tentou acabar, eu já tentei acabar várias vezes, e aí chegou um momento que Clênio, ele que é o nosso grande oráculo, né? Não tá bom de parar dessa ele chega e diz, olha, veja, ele chegou pra gente, foi em 2019, não foi logo com o curso. Eu falei assim, olha, veja, esse projeto da gente, você sabe que é a longo prazo, porque o Hecta, ele é uma entidade, Lina, você já entendeu isso? Aí eu, fale mais sobre. Aí ele, não é a gente, independe da nossa vontade. Porque ele já quis sair, Edilson, eu não sei nem se é Edilson, coitado, cogitou o bichinho. Porque a gente nem pergunta. Não teve a oportunidade de expressar a vontade. Se teve essa vontade, ele não teve a oportunidade de externar. Não, porque a gente não... Quando ele levantou a mão, disse assim, toca aí de novo, que a gente precisa passar uma... Tem alguém satisfeito com alguma coisa? É que eu... Não, você não, peraí. Eu passei um tempo afastado. Mas voltou. Fui trazido de volta, arrastado assim. Sugado. Então, assim, a gente já percebeu que é esse gerenciamento mesmo, dentro desse ajuntamento, que é algo maior que as nossas figuras. Né? Porque quem eu sou, para além dessas coisas que a gente está expondo aqui, já não cabe mais aqui dentro desse espaço. Quem você é, quem é Dilson quem Clênio quem Eden já não cabe aqui individualmente. O que cabe é que nós somos essas cabeças que formam esse todo. Que sabe? Juntos fazem a coisa acontecer, Sim, né? e só acontece junto. É como se Bonito. é a nossa missão. É a missão que nos foi dada, que a gente tenta correr, mas é como você diz. É como, olha, quando eu recebi o cargo de Babalorixá, meu pai de santo, meu filho,
é babalorixá, é cozinheiro, é costureiro, é psicólogo. Você vai conhecer várias coisas porque você precisa compreender as cabeças, porque cada cabeça é um universo diferente e cada orixá é um universo diferente. E você vai ter que entender a junção da cabeça do ori com o orixá. Né? Porque às vezes, né, ali é um universo e o universo é volátil. Então, quando eu disse Hecta, que é uma grande, que eu disse mulher, é uma entidade, né? Porque quando nós começamos o Hecta, nós começamos como era história em cena, né? Porque a gente fugiu dos palcos. Era uma frase enorme, tinha que passar uma semana para decorar o texto para falar o nome do negócio. Era um projeto que Helena era historiadora e ela se juntou com outras historiadoras no tempo de faculdade. E fez o projeto dos palcos Vou Contar a História do Sergipe. Então, como eu era amigo da Elisângela, que era amiga dela... Beijo, Elisângela! Beijo, Elisângela, que é amiga Isso dela. aí. Que era, olha, era. A gente só não é tão... Só Que era não, distanciou, gente, que porque é a amiga dela e vida... é minha amiga, Cada um Elisângela. no seu Beijo, caminho na Elisângela. Deixando bem explicado. Deixando bem A explicado. gente te ama. Então, Clênio ama mais. elas amam mesmo, amiga. Então, elas começaram com um projeto de faculdade, que era dos palcos Vou Contar a História do Sergipe. Então, História em Cena, quando começou, ele tinha mais o viés de contar a história do Sergipe. Só que, como os componentes eram de terreiro e eram pessoas negras, a história foi empretecendo e foi começando porque sempre como contos de griot. Contos de griot, os livros de histórias falam sobre nós, né? Pessoas colonizadas, né, que falam a história do negro, não o negro contar a história dele. Então, em Contos do Griot, né, que foi se transformando, porque o começo de Contos de Griot era assim, a moça. Que Contos de Griot era um grito de liberdade e a cabana do pai Tomás. De novo. Viu? Alafiou. É quando ele fala, tá vendo? E aí depois, com esse viés de um grito de liberdade da cabana do pai Tomás, ele foi se transformando em Conto de Griot. Sim. E aí, através disso, virou já a história. Aí virou o Hecta, porque nós passamos um tempo, porque 2018 Quando a gente teve contato com o Daniel. foi Daniel Arcades, eu fazia uma oficina sobre dramaturgia negra. E aí foi quando nós conhecemos o Nata, conhecemos o Nisangé, nós fizemos um intercâmbio e nós... Na verdade, foi 2017. Foi. 2017. Historiadora, por favor. Quando Dramaturgia da leitura. Quando eu retornei Eu para sou o candidata. eu digo retornei, eu nunca saí de verdade. Eu fui me especializar, fui aprender mais coisas. fui viver Mentira. minha vida. Eu disse, eu não quero mais. Aí depois eu disse, agora eu quero. Isso. Mas eu disse, eu era muito jovem. Inconsequente. Já sabia nada da vida. Não sei nada, mas já sei um pouquinho mais do que eu sabia antes. Mas eu precisei dar um giro aí, fui aprender outras coisas. Quando eu voltei com uma bagagem mais legal, mas enfim. Isso. E aí a gente voltou pra... Quando eu retornei, a gente foi pra fazer esse intercâmbio. Vocês já tinham feito um intercâmbio? Isso, a gente já tinha feito a dramaturgia da leitura. Desse curso que a gente fez, Que foi o curso, surgiu né? um espetáculo chamado Egé. Sim. E desse Egé saíram 3 textos. Desses 3 textos, a gente foi fazendo um compilado. Desse compilado, a gente se apresentou na UFES. Éden estava na plateia. Foi. Ficou bastante embevecido. Fiquei irradiada. Com o Egé. Irradiado com o Egé. E do Egé... Ele disse, então, vamos conversar. Isso. Me sinto pronta. Isso. Aí do Egé veio os 3 textos, né? Farinha. É um texto que fala sobre farinha, né? Sim. Farinha com açúcar. 9 Ventos, que é uma filha de Oiá. E o outro que é Balas toma com seu pai. Daí desses 3 textos, a gente foi fazendo um compilado, e desse compilado surgiu o Sankofa. E de Sankofa a gente foi evoluindo mais ainda até chegar nesse espetáculo que hoje temos aí. Foi uma experiência muito bacana, né? Quando a Quando a gente conhece Daniel Arcades, e aí ele era o dramaturgo do coletivo Nata, que não existe mais. E aí fomos todos, né, fazer o curso.
Aí ele se apresentou, o cliente se apresentou, eu me apresentei a outras pessoas, aí ele fez, gente, vocês são todos macumbeiros? A gente, Sim. Aí ele, gente, vocês são o coletivo mais macumbeiro que eu já conheci na vida. Como assim? A gente sai de Sergipe pra Bahia pra aí ouvir que a gente é o todo coletivo mais macumbeiro que o cara já Aí ele, todo mundo macumbeiro, como isso? Eu quero conhecer a história de vocês. Aí ele, vocês precisam conhecer, Fernanda, vocês precisam ir lá. E aí foi quando a gente fez esse intercâmbio em 2018, não foi já aí? Um ano depois. Você foi pro intercâmbio? Não, a gente foi pro intercâmbio em Salvador. Não, eu fui pro de Salvador. Eu não fui para... eu não fui para Salvador, fui para Alagoinhas. Salvador foi em 2018, Alagoinhas foi em 2018 também. 2019. Foi 2018. Foram anos consecutivos. Sim. Qual foi o ano? Já Foi por ali. Entre Sankofa e Egé, a gente ainda teve uma reconstrução de Conto de Griot, que era esse espetáculo. Conto de Griot, a cabana do Pai Tomás. Enorme o tamanho do título. Aí virou Conto de Griot. Não. Era Um Grito de Liberdade, a cabana do Pai Isso. Tomás. Eu sei porque eu sempre fui... Não, olha essa história. Eu tenho entrado como dramaturga, tem uma história aí. Sim, por favor. O nosso primeiro espetáculo, que foi justamente esse, a gente fez 2 encomendas, né, de texto. E aí, quando as pessoas escreviam que vinha pra gente, a gente dizia, não. Aí tá. Aí a gente encomendava para outra pessoa. Olha, a gente quer um texto assim, assim, assado, que fale sobre isso, 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 isso. Aí a pessoa escrevia e tal. Quando vinha, eu, não. Aí, né, a gente, inconsequente, 2 pessoas, aí diz bem assim, e por que você não escreve? E aí a cabeça de olhar não pode ser desafiada, né? Então... É aquela história, diga, não desafie, não diga, você não faz. Aí eu disse, faço. E aí eu entrei na Cocó. Até hoje não consegui sair do cargo de dramaturga. Nem Até vai, minha hoje. filha, no dia que você não estiver digitando com os dedinhos, a gente vai digitar piscando. Até hoje eu digo, assim, eu não vou fazer. Vai. Foi mandinga, foi a mesma coisa. Eu disse, eu não vou fazer. Eu ainda enganei ela, Aí ele disse, disse, eu ajudo. olha, foi, enganou. Disse, olha, esse texto eu botei, eu quero que fique bem escuro aqui no grupo, que fique escurecido para todos, que eu não vou fazer esse texto. Não quero mais ser dramaturga, isso é um saco, porque eu sou atriz e fico como dramaturga e fico fazendo essa ruma de função aqui, isso é injusto, nananana. Aí todo mundo... Olha, né? Tá. Sente. Tem que ter, é o charme. É a parte do charme. O de olhar. charme dela. Mas, de novo, outra vez, aí a gente entra como dramaturga novamente. Você pensa que se domina? Não. Então, vamos aceitar. Aí, depois, entre a gente fez essa reconstrução de Conto de Griot, o Grito de Liberdade acabando para Tomás, que virou Conto de Griot. E aí, eles já tinham feito... Da professora Marianela, é importante referenciar, né? Isso. Que a professora Marianela tem uma biografia falando sobre Francisco José Alves, que foi uma importante figura dentro desse processo abolicionista em Sergipe. E aí a gente pega esse livro e transforma em texto, que aí foi justamente essa primeira versão, né? É uma história que é real, né? Sim. É uma história que aconteceu, mas aí a gente lendo... Eu já li o texto teatral, né? Já depois de ter passado pela decupagem de Lina, da escrita de Lina, maravilhosa, inclusive. Mas... Não, eu não era louco nem de não dizer nada. Tinha que dizer alguma coisa, gente. 18 anos de casamento se mantém como? E aí, depois, teve o processo de Egé, os workshops. Então a gente já recebeu um outro tipo de informação sobre como é que a gente quer passar, como é que a gente quer construir as nossas peças. Aí a gente refez essa peça, então mudou de nome, virou Conto de Griot, e todas as personagens, elas mudaram de figura. A gente... Porque foi uma outra coisa, né? Quando a gente ia manter o mesmo nome. E aí a gente sentou e disse, olha, veja, não faz sentido. Porque do outro texto, o que é que ainda tem? A gente disse, nada. Então aqui é outro espetáculo?
A gente para em um outro espetáculo do espetáculo. E aí, então é. Aí diz, e agora o que, é que a gente vai colocar? Aí passa para os universitários, né? Veja aí, pai, quem é a energia que está agora guiando aqui, porque todo espetáculo da gente tem uma energia que diz, olha, é por aqui, tem uma energia que a gente sempre vai consultar. Conta uma história. É. É o pretexto. Porque assim, a gente, no caso, o pretexto, como eu falo para você, é energia circular. Porque, querendo ou não, todo mundo aqui é de axé. Todo mundo aqui tem energia, todo mundo aqui tem um orixá, todo mundo tem sua entidade. Então, né, quando eu jogo para saber qual a energia que vai, tipo, abençoar ou apadrinhar aquele espetáculo, que eu peço a benção e vou fazer as respectivas, porque tudo aquilo ali é teatro, gente. Sim. Ali não é nenhuma entidade, não é ninguém que pega ninguém. Ali é Éden, cotovelo para fora, coluna reta. Então, é assim que a gente vai dando aquele corpo. Porque nós temos, como o Éden fala, nosso corpo tem um vício. Só que em cena, a gente tem que limpar aquele corpo. Então, nós ali somos nós, né? Enquanto atores, incorporando os personagens. Mas ali tem uma energia ancestral porque a gente, como é teatro ritual, tem o ritual de início, meio e fim. Então, tem o ritual que a gente faz antes, que a gente se concentra, não entra ninguém. Nossos ensaios a gente usa branco para poder ter energia de paz, Sim. energia de luz, energia de iluminação, de criatividade. Então, é todo feito uma ritualística nossa. Como a gente se junta, toma jurema, se concentra, faz o aquecimento de voz. Então, existe toda uma ritualística. Então, cada espetáculo é abençoado por uma energia ancestral. No caso, o Conto de Griot foi Exu. Já... Foi Preto Velho, foi Preto Velho, foi Preto Velho, foi Preto Velho. E eu não vou nem dizer quem era que fazia o Preto Foi Velho. Preto Velho. Porque assim, no início, a gente tinha uma direção. Como eu disse assim, no começo, por quê? Como tinha o texto era vindo do livro, Sim. que vinha com aquela linguagem colonial, então, né, o diretor disse, porque eu tenho um tom mais claro, que eu tinha que me empretecer. Então, a gente tinha uma maquiagem onde eu escurecia a pele. Depois, quando o Lino assumiu essa direção, né, essa pré-direção, que foi daí que a cena começou a ficar preta. Por isso que ela entrou na direção, ela se vira e continue lá. Porque foi quando o negócio deu certo. Então, a gente avaliou que não precisava mais, porque ali era uma entidade que incorporava num pai de santo e que estava contando a história que ele vivenciou, né, do movimento abolicionista, como tudo aconteceu, alguns personagens que tinham ali, alguns amores que não deram certo, interraciais. Então, Não são bem amores. São relações tóxicas. E que a gente vai, antes daquilo se tornar cena, a gente quebra o pau. Literalmente. Que ele falou que a gente ensaia de branco por causa da paz, mas nem sempre a gente tá em paz, Trabalho Não. mesmo, né? Normalmente Duro, né? a gente não tá, né? A gente, inclusive, teve O processo dos criativo componentes, é caótico. um dos nossos componentes um dia saiu porque eu xinguei um palavrão. Vocês lembram Pois desse é, episódio, gente, né? um palavrãozinho só. E aí, assim, eu digo, gente, é porque eu tava emocionada, e fiquei nervosa. Então, assim, é isso. A gente... Os processos, eles são muito complexos. Sim. Né? E aí, como a gente tem essas informações, como o Éden bem dimensionou aqui, a gente tem essas informações dessas vivências que a gente traz, dessas especializações que a gente vai fazer. E aí, quando a gente volta, que eu vou analisar aquela cena construída, eu disse, olha, veja, a gente tem um problema aqui. Problemaço. A gente faz um blackface. Isso é um problema. E aí eu disse, aqui não tem mais como. Aí disse, mas e agora o que é que a gente coloca? Aí a gente já vai entrar no outro debate, que é a questão do colorismo. Sim. Né? Que é a questão de, você tem a pele mais clara, então você não... Calma, pere, que aí a gente já aprofunda o debate, a gente debate entre a gente estuda, a gente manda texto, a gente pega discussões que estão rolando de especialistas, de estudiosos, e traz e diz, isso aqui faz sentido pra gente? Se faz sentido, então tal cena tem um problema.
Afinal Ou então de contas, tá- arte é formação também, né? Sim. Social. Menina, Sim. uma vez eu liguei pra Lina, desesperada. A gente passou umas 2 horas falando ao telefone, ou mais, justamente nesse processo. Eu fazia uma personagem de uma pessoa branca. E muito difícil me identificar ali naquele universo, mas enfim, o trabalho do ator, a gente vai, eu passei horas com Lina questionando, disse, Lina, eu vou precisar da sua ajuda agora, porque a gente precisa terminar as coisas aqui. Ela, o quê? Eu digo, quem sou eu? Entendeu? Quem sou eu? Eu trago isso porque na medida que o Hector vai se reconhecendo enquanto teatro negro, a gente já sabia. Assim, não, Sim. a gente é teatro negro. Vamos descobrir agora o que é exatamente teatro negro, mas a gente já é isso e vamos nos conhecendo. Até a gente ir pra Bahia, pra chegar lá na Bahia e eles olharem pra gente assim... gente, vocês fazem teatro negro. Sabe que dentro do teatro negro tem outras subclassificações. Uma delas é teatro de terreiro, que é o que vocês fazem. A gente faz o quê, moça? Teatro de terreiro. Aí eu digo, Que ela, inclusive, estava estudando, né? É. Eu acho que ela estava com um projeto para entrar no doutorado, ou se já estava no doutorado, que foi ela justamente que E conhece. aí esse você começou termo. falando sobre o teatro de terreiro, que é já consolidado e tal. Para as pessoas entenderem o que é o teatro de terreiro, o que é que diferencia ele dentro do teatro negro como um tipo de teatro? Então, o teatro de terreiro, ele traz basicamente em sua poética, né, em seus signos, elementos que identificam essa linguagem de terreiro, que é dança, orfó, encantamento, texto e ritmo. Então, é basicamente isso, né? só um adendo. O teatro de terreiro, ele não difere do teatro negro, porque ele é teatro negro. Não tem diferença. Sim. Ele tem uma... preto e candomblé. Agora, a questão é que a gente traz para a cena os elementos do terreiro Uhum. para construir a nossa cena. A gente pode contar aqui a história de, sei lá, vamos falar uma peça absurda, Romeu e Julieta. Mas a gente vai utilizar o que a gente tem Essa de poética teatralidade, de poética, das nossas... Do que a gente tem no viver. No viver, olha. É que eu pensei no terreiro, eu já pensei nos viveiros, as coisas. E aí, do que a gente tem no terreiro, a gente traz, vai contar qualquer história. Eu digo qualquer história, mas a gente escolhe as histórias que a gente quer contar. Sim. Mas a gente vai contar. Qualquer história que a gente for contar, a gente vai contar tendo a estética e tendo por principal estética as nossas vivências dos terreiros. Não somente de candomblé, porque a gente referencia o que é terreiro. Terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, enfim. As religiões de matrizes As africanas. religiões de De matriz presença africana. De presença africana E indígena. indígena. Porque não dá para eu não consigo acessar a ancestralidade sem também acessar a minha ancestralidade daqui, dessa terra. Sim. Dessa terra, digo, não do planeta, daqui. Sergipe, as entidades, a espiritualidade antiga daqui, a ancestralidade daqui, ela está aqui, ela está nas nossas correntes. Nas nossas casas a gente cultua os nossos caboclos. Entende? Então, porque afinal foram eles que abriram as portas para a chegada dos nossos orixás, vamos dizer assim, né? Eles chegaram aqui já existiam. Já existia Tupã, já existia... Sim. Inclusive, no conto de Griot, os personagens, eles trazem os arquétipos dos orixás, Sim, né? verdade. Sim. É. A gente traz essa leitura. É Xangô, Ogum, Exu. Aí a gente A mudou. própria Naná no final, que ela vem resgatar a Pocina, que era o Xum. Sim. A Yansan, que era a Rosalina, né? Isso. Isso tudo mais. Jorge Felipe tinha Jorge Felipe era o Ogum, né? Ogum.
José Francisco era o Xangô. Acho que o único espetáculo em que a gente colocou a representação do orixá foi esse. Foi. Porque a gente colocou a representação... Elemento que ficou bem nítido, né? Isso. Tipo, a pessoa sabia identificar que orixá era aquele dentro Já de imediato, desse né? arquétipo que a gente também construiu, né? Que é uma coisa também que a gente precisa problematizar, né? Que nem tudo assim, eu não acho que essa pessoa seja tão de Odé porque ele é gordinho. Que é isso? Então, já se viu? todo filho de Xangô é gordo? Não. E aí, tipo, a gente já tem, isso foi só um Sim, exemplo sim. bem tosco, mas a gente parar, Rio Alto é filha de Oiá. Uhum. É linda, é vaidosa, é filha de Oxum. A gente tem que problematizar essas questões. Já passou da hora. Essas questões Gosta de fechadas. confusão, é brigueta, é filho de algum. É filho de algum. Se gosta de beber, é filho de algum. Aí diz assim, como assim você é filho de algum e não gosta de beber? Gente, vamos problematizar isso. A gente vai ter que em algum momento e dizer, olha, não é bem assim. Jesus, filho de algum, mas eu gosto de ter meu fígado limpo. E aí? Eu preciso. É agora. possível também, né? Agora eu tenho que... faça meu favor. Eu sou de algum marinho. Só bebo água. Já vi algumas coisas assim Olha, também. ou determinada feita me pergunta, você é filha? Eu digo, de Iemanjá. Resolvido. Resolvido, pronto. Aí eu só, sim, eu vi. Parece mesmo, idêntica. Seu irmão já, inclusive, tá pedindo a obrigação, menina. Aí eu digo, mãe, tá certo. Não, isso não acontece, né? Como disse, não. E como é que tem sido a receptividade disso? Eu falo tanto em termos de público, e isso a gente já tem uma noção aqui pela conversa, mas principalmente no sentido assim de, por exemplo, o poder público, Estado, redes de parceria que possam, de repente, se juntar ao trabalho de vocês. Como é que vocês percebem esse movimento? Ou não tem? Não posso dizer que não tem. A gente teve apoio para ir para Bahia. A gente tem uns amigos. Olha, a gente pode localizar durante e depois de determinados debates, porque a gente não pode também esvaziar o debate que está sendo feito por aí afora, né? Existe uma galera aí incansável, né? Debatendo e fazendo chegar em determinados lugares, momentos políticos diferentes, né? Com localizações e determinadas pautas diferentes também desses momentos históricos e políticos. Então, assim, quando nós começamos a história do Hecta, nós perdemos muitos contratos, inclusive. Quando a gente mostrava a cabana do Pai Tomás, que já tinha alguns elementos ali de religiões de presença africana. Teve mesmo, eu lembro que teve uma escola que a gente foi levar Lá no quando começo, a gente, né? quando a gente apresentou. Farofa, não era nem Sim. muita coisa, uma farofinha. Quando a gente apresentou a fotografia, aí a diretora foi igual, eu quero o espetáculo. Depois eu disse, que vocês tratam de quê mesmo? A gente não é porque, eu vou conversar com minha coordenadora, então a gente já sabia. Sim. A gente já sabia. E chegou um determinado momento que a gente meio que desistiu, né? Porque era um projeto teatro-escola inicial. O projeto inicial era um projeto teatro-escola, porque eu tinha acabado de me graduar junto com as outras meninas que fundaram em licenciatura, em História. Então, a gente, dentro da própria graduação, a gente descobre o teatro como uma ferramenta, uma possibilidade de ensino, fora daquele quadrado que é a sala de aula. Então, a gente sai muito empolgada com aquilo. Era para ser uma peça didática, né? Isso, e a gente quer, e não deixa de ser, e a gente tinha muita vontade desse projeto. E a gente percebeu que não era bem assim. Isso 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Aí o debate vai mudando, né? A gente vai percebendo essa mudança de atmosfera. Foi mudando de diretor. Isso também. E a gente também foi mudando, Sim. né? Mas eu confesso, sabe, Caio, que para mim, e aí agora é uma visão muito pessoal, né? Eu percebo que hoje a conjuntura é favorável. Sim. Né? Muito favorável. Mas nem sempre foi assim.
Entretanto, a gente teve muitos apoios, muitas pessoas isoladas aqui, e a gente vai conseguindo hackear o sistema, o próprio sistema, ele se repensando dentro dessa estrutura, né? Uma pessoa que a gente tem, um amigo aqui, disse, vem fazer uma entrevista. A gente fez uma entrevista no Sinforme, Sim. em 2009. 2009, com a jornalista era Aline Braga. Minha amiga, inclusive, e a Aline disse... a gente não está sabendo, ninguém está sabendo disso, desse grupo de vocês. Mas como, Vem cá fazer, vamos dar uma capa a vocês. Então, a gente também é fruto desse ajuntamento que eu venho falando, que é essa perspectiva de dentro, meio e fora também. E aí, isso não pertence a essa atmosfera a gente, porque Orixá trabalha. Sim. Né? E aí ele vai juntando pessoas de lugares que a gente nem imagina que poderia abrir esse caminho, abrir essa porta, facilitar essa nossa entrada. E a gente teve, por exemplo, em 2019, quando a gente estreia, a gente, como eu disse a você, a gente teve uma estrutura que nem a gente mesmo esperava. E a gente foi pedindo, né? A gente foi batendo na porta, a gente quer fazer isso. Vai. Movimentando, né? É que a gente quer fazer meio que constrangido, a gente só queria isso. Não, vocês querem mais o quê? Não, então a gente quer isso, porque também a gente tem que pedir. A gente tem que saber. A hora quando disser vocês querem o quê, a gente tem que ter exatamente em mente o que é que a gente quer. Então eu lhe digo que hoje, 2024, é um momento muito feliz de nossas vidas e do nosso fazer artístico. A gente estar falando desse lugar, mas nem sempre foi assim. Né? Nós estamos falando de um coletivo que começou em 2008. Né? A gente sabe muito bem que o debate racial era outro, que o debate religioso era outro, né? E que vira e mexe, a gente volta a um debate que é muito mais hoje essa questão proselitista, né? A gente volta, vira e mexe, volta esse debate, mas que hoje a sociedade se repensa, os contextos que a gente anda, a nossa linha de frente é muito ampla. Sim. Né? As cabeças são muitas hoje, somos muitos. Temos né? mais vozes também, Sim. né? Mais espaços para falar. Amplificou muito Então, mais. alguns dos nossos chegaram no lugar que a gente precisava que eles chegassem para poder de lá dar o apoio que a gente precisa. Sim. Eu trago uma história até muito particular aqui com esse podcast, né? Ele nasce ali uma inquietação, vamos. Porque eu sentia falta, enquanto uma pessoa de terreiro também, de ver o terreiro, de ver os artistas, de ver os professores, sei lá, as pessoas, os empreendedores que estão nas comunidades de terreiro e as histórias de vida. E não tem. Quando você vai para a internet, por exemplo, você encontra muitos arquétipos, você encontra muito cursos. E enfim, eu sentia falta disso. E aí eu lembro que eu escrevi o projeto e saí batendo de porta em porta, né? Muita gente precisa se mobilizar para que isso aqui aconteça. E eu lembro de um determinado lugar que eu fui e eles adoraram o podcast. Não, estou começando a caminhar por essa área também e tal. É sobre o quê? E aí eu disse, é um podcast que fala sobre pessoas de terreiro. Você. E imediatamente a feição da pessoa que estava conversando comigo muda. E a pessoa vai meio que... tá. Você contando a história do grupo, lógico que no outro contexto, mas eu percebi esse paralelo. E aí vem os movimentos, vem uma amiga minha, que por acaso gravou um podcast e disse, tem um pessoal que faz podcast, vá lá conversar com eles. E eu estive aqui hoje, onde é a casa aqui do Caminhos de Odé, e vim até eles e eles me trouxeram outras propostas que eu não tinha nem pensado em fazer. Então, é muito disso, né? A gente precisa criar essas redes, a gente precisa dar espaço para ter espaço também. A gente precisa lançar para o universo, né? Isso. Para o universo também ouvir o que é que a gente quer. E saber o que quer, principalmente, Sim. né? Eu acho Minha que... mãe, ela uma vez perguntou, meu filho, você vai querer comer o quê? Eu, tanto faz. Ela chegou, me sentou assim, eu vou lhe dizer, minha mãe é ariana. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente não tem oportunidade de escolher muitas coisas na vida. Então, quando eu disser pra você escolher, escolha. Aí eu quero pão. Mas é isso, tipo, a gente precisa saber o que quer pra quando tiver a oportunidade de... A gente quase não tem a oportunidade de escolher.
Mas que né? ainda hoje não é um caminho fácil. Não. Né? A gente ainda está aqui, sem patrocínio, a gente ainda está aqui movimentando essa história atrás de de forma. editais, Mas correndo muito, porque o edital tá lá. Vai estar próximo das 16. Você quer entrar nesse assunto agora? Vamos falar de edital É. depois, quando a gente passar. Vamos falar dos dinheiros, dos Quando dos vocês financiamentos que não lançarem o chega. próximo episódio, que vocês vierem contar aquela história que vocês não podiam contar hoje, a Inclusive, gente nós fala sobre fomos editais. contemplados, né? O espetáculo da gente ainda não aconteceu, porque justamente a gente está esperando esse recurso, né? Da Paulo Gustavo, que ainda não saiu, Sim. né? E que a gente está esperando. Uhum. Tá esperando. Mas que até isso Porque também, também- já começa a ter mais possibilidades, né? Sim. É, mas é uma vez no ano. São possibilidades que ainda são muito escassas. É muito né? complicado. São assim. possibilidades que ainda não dá para a gente fazer uma coisa muito palpável, porque ao mesmo tempo que exigem um nível alto, Sim. né, do nosso fazer artístico, não se faz nada sem dinheiro. E aí a gente tem um mau hábito, eu falo a gente enquanto sociedade, né? A gente tem um mau hábito de, tu é pesquisador, mas tu é militante, então você faz pela causa. Gente, não Aí não diz, dá. vocês são artistas, mas vocês são de ter... Dá para fazer, não dá? Faz qualquer coisa. Não vou Entendeu? fazer qualquer Então, coisa. assim, não se faz pesquisa sem dinheiro, não se faz arte sem dinheiro, não se faz nada sem dinheiro. Né? A gente precisa desse capital para movimentar, e até essa lógica de capital, a gente tem mudado muito esse debate, né? com essa mentalidade, com essa pedagogia exuística, né? Que o capital é necessário. Eu preciso ser remunerada, sim. Troca justa, Exu gente. que me Sim. ensinou. Eu preciso. Eu aprendi muito isso com ele também. Essa história de dizer, mas vocês são muito interesseiros, poxa, queria dar essa voz para vocês. Eu não preciso que ninguém me dê voz, primeira coisa. Você que tá querendo usar Já a minha vamos- voz, entendeu? já vamos- Então você já vai ter que vamos- pagar por então isso. já vamos localizar isso aí, colocar esses pingos nos is, né? Então, são muitas coisas assim que a gente precisa problematizar e que, no fundo, o pano de fundo de tudo isso a gente já sabe. O pano de fundo de tudo isso a gente já sabe qual que é, né? E aí, quando a gente localiza determinadas coisas, porque determinadas coisas só acontecem com determinadas pessoas. Pois bem. É nesse Eu clima não queria que- deixar um climão. Chuva de Mas clima. eles são necessários também, né? Sim. Para as coisas andarem. Eu gosto de O climão não é Por pra isso mim, que é não, viu? Eu tô movimento. tranquilo aqui. Mas muito... tipo... mas tem o edital. Ó, quando foi que saiu o resultado desse... Quando a gente se inscreveu? Eu nem lembro. Mas quando saiu o resultado? E aí, depois do resultado, quando que vem o dinheiro? E aí, tipo, não dá pra você viver e pagar suas contas mensalmente, porque elas... Gente, pra quem não sabe, as contas do artista também chegam mensalmente. Às vezes, semanalmente. Porque, A comida é Enfim, semanal, a comida é feira é semanal. semanal. sabe? Enfim. Então, pra vocês que acham que o artista só come Quando uma chega o vez dinheiro do no edital. dia do edital, não é bem assim. Então, E aí é uma você conta tem que não fecha, sabe, um Caio? edital Porque às uma vezes- vez por ano, só que você tem 12 Às vezes a meses pessoa pra- diz, mas vamos cobrar tanto por ator? Aí eu digo, tá, é X. Mas eu pensei em R$100 por ator. Eu digo, amigo, veja, é uma conta que não fecha, porque só para, digamos que a gente, para prestar esse serviço para você, a gente só se reúna 2 vezes. Quando você vai fechar a conta e passar a régua, como diz a história, só de Uber você gastou Acabei metade devendo R$2 desse recurso. ainda no final. Do Sabe? 100 que você me pagar, eu saio devendo. Fora que não são só 2 reuniões para que a coisa aconteça. Não né? são só, E se sabe? E aí a pessoa... Que todos têm piso, né? Todos eles têm piso, todos esses profissionais têm piso. E aí a gente não sabe, a coisa não acontece, por exemplo, sem a sua técnica. Uhum. Sem o pessoal da técnica não acontece. Aí a pessoa diz, cara, mas eu só queria lhe dar um negocinho. Diz, então eu não tenho como, por mais aí diz, mas você não é da causa? Sim, uma coisa não invalida a outra. Justamente por ser da causa. Você tem que me ajudar, gata. Tem que entender as necessidades, né? Com isso em mente, eu pergunto agora a cada um de vocês, ao grupo, como prefiram responder, o que é que vocês
esperam, assim, em termos... Eu sei que é ruim falar de futuro, não. Mas onde é que vocês querem que o teatro de terreiro chegue aqui no estado de Sergipe, no Brasil? Enfim, qual o desejo maior do grupo e de cada um? Eu tô falando pra caramba, vocês falam. Eu desejo que não só o teatro de terreiro, o teatro em Sergipe seja respeitado, que o teatro em Sergipe seja casa cheia, porque nós passamos por racismo já. Porque, você veja, eu sempre digo a todo mundo, a Casa dos Pobres, o Teatro Pobre, era o Lourival Batista. O poder público até agora não acabou essa reforma. O teatro vai desabar. E a gente já desabou. E a gente não tem mais onde ir. Porque o Teatro Tobias Barreto é a Casa dos Ricos. Né? A gente teve uma apresentação por um edital. Menino. Lógico, eu tenho que falar. Tá aí disponível. Não, isso é uma pergunta séria. É importante, Calma, né? pere. Ele A gente precisa- não vai falar a os gente nomes. precisa isso no ar. No ar, você tem advogado dentro. Ainda não. Tem advogado na Irmandade, pra pelo A menos... gente procura, a gente dá um jeito. Vamos, a gente dá um Não, jeito. não, A gente sem passou, nomes. porque assim, tem nomes. É importante. Não precisa falar importante nome, que a falar, gente paga, a né? sociedade já A vai gente- saber. A gente passou por um edital. Aí a primeira vez que a gente apresentou no Teatro Tobias Barreto, na Casa dos Ricos. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Pessoas de terreiro que nunca foram. Foi casa lotada. Alunos de professoras de Japaratuba trouxe ônibus, discussão para poder ir. Era o conto de griot. Minha mãe nunca tinha ido no Tobias Barreto. Foi a primeira vez que ela pisou. Então, foi meu pai de santo, foi um monte de gente. Foi a que nossa estreia? Foi. Não. 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 Depois de dirigir, depois Não. de redirigir, porque... Não, já estava empretecido, já. Já estava com a nova... Já era Contos de Griot. E aí, simplesmente, a diretora da época, no mesmo mês, Não digo ano. Marco Nanini se apresentou com um espetáculo onde ele que jogava pó de ferra no teatro todo. Aí Marco Nanini veio do Rio de Janeiro, casa cheia, eba, Marco Nanini, suja tudo, mela tudo, joga seu pó de ferra. Que ali foi preciso uma estrutura pesada para poder tirar pó de ferra. No nosso espetáculo, as folhas faziam parte da encenação. Sim. Então, tinha folha espalhada pelo palco, tinha folha espalhada pelo mezanino, tinha pipoca que jogava, porque o Preto Velho, para vir, ele pegava, antes o pai de santo, que era o personagem, pegava as pipocas e jogava no povo. Então, Banho de pipoca, coisa banho mais de comum. pipoca. Banho de pipoca. Aí depois ele E pipoca incorporava o sem Preto óleo. Velho. Incorporava o Preto Velho e aí ia pra cena. Então, quando terminou o espetáculo, né, simplesmente a diretora da época disse: vocês destruíram meu teatro, vocês acabaram Destruíram meu teatro. meu teatro. As portas. Pra gente não sair. Vocês só saem quando vocês limparem o teatro. Agora reparem. Essas foram as palavras. Agora repare se... Não. E o segurança do teatro fechando as portas, o som pá, pá das portas. Ela, não, porque eu não tenho funcionário, porque vocês... A gente tava no camarim. Ainda disse que ia chamar a polícia. Ainda disse que ia chamar a polícia. A gente tava no camarim. Aí Rony foram chamar... Rony chegou no camarim. Vai chamar a polícia? Ei, mulher, pare. São as agressões, né? As agressões. Então, assim, isso Muitas. ficou muito forte na minha... Muito marcado. Foi. Foi. Aí, na época, infelizmente, não são as leis que temos hoje. Foi só um pedido de desculpa. E nem foi na que não me internet. contemplou porque não foi público. Porque ela fez a vergonha na frente dos nossos parentes, das pessoas que estavam lá. Tinha uma galera ainda lá, esperando por a gente para conversar, para tirar foto. Porque quando a gente tem oportunidade dessa, a gente pega o terreiro todinho e bota dentro do teatro. Sim. E minha mãe preocupada, virando pro segurança, assim: não, moço, me dê a vassoura que eu vou varrer. E começou a varrer. Então, ali foi um racismo que a gente passou, que para mim foi impactante demais. E ficou marcado na minha memória. Então, a gente sempre luta, né, por isso. Nós temos, como diz assim, a parcela que a gente dá para a comunidade, nós temos um espetáculo chamado Conto de Orum, que é uma contação de história. Eu faço uma brincadeira com as crianças, então, e a gente faz também a oficina de turbantes. Então, sempre a gente, como eu sempre digo a Alina, nós somos negros em movimentos. Não somos parte do movimento negro, somos negros em movimentos. Então, a gente sempre está em movimento. Então, a partilha que o ECTA dá
essas 2 oficinas. As participações em eventos. Em eventos, né, que sempre Helena vai, Edilson vai, e a gente não cobra porque é a parcela que a gente dá para a comunidade, porque a gente também tem um trabalho com a nossa comunidade, né? A comunidade do Ponto Novo, a comunidade de Santa Maria, todas as escolas de Santa Maria, eu já apresentei o Contos de Orum. Então, é muito difícil, porque é a nosso custo. Agora mesmo, os figurinos, foi nosso custo. O cenário, a gente já está pensando, é nosso custo. E é uma mão de obra cara. Porque iluminador é caro, microfone é caro, tudo é dinheiro. Como diz Exu, o mercado é isso. Tem que ter a partilha, a troca. Faz que eu recebo. Então, não tem como a gente ficar esperando 1000 anos por um edital, que a FUNCAP não decide quando vai pagar. E ainda querer que a gente varra ao teatro. Entendeu? E aí a gente fica nessa. É por isso que a gente fica. É uma luta muito difícil e o que eu quero mesmo para o futuro é isso. Mais respeito, mais consideração, né? Que valorize mais o que é da nossa terra, porque todos os artistas, calcinha preta, teve que sair para fora para ser calcinha preta hoje aqui dentro. Entendeu? Então é difícil. Então o que eu queria mais é que o público valorize seu espetáculo, vão aos espetáculos, encham as casas. Pague ingresso. Pague ingresso. Sim. Porque todo mundo quer uma cortesia. Vá lá no tomateiro, na feira, e diga assim, me dá 1 quilo de tomate de cortesia pra ver se ele vai te dar. Eu vendo teatro, gente, então não dá pra dar teatro de cortesia toda hora. Só porque mamãe quando pede, né? Mamãe que fez. Agora você vê a gente passar um negócio desse num teatro que se chama Tobias Barreto. Aí... Retratos da nossa sociedade, né? Infelizmente a gente... Sim. Enfim. Qual o seu desejo? Adoçando as palavras de Pai Clênio, né? O reconhecimento, valorização, não só do artista de teatro, mas como artista como um todo. O artista musical, o artista de circo, o artista de dança, que nós sejamos reconhecidos e valorizados tal qual os que vêm de fora para cá, né? Esse é o nosso desejo. Eu tenho muitos desejos, Caio. Não dá para compilar. Não dá para compilar numa fala, mas eu desejo. Assim, eu desejo que a gente consiga concretizar os nossos projetos. Todos nós, né? Porque nós temos uma dimensão muito grande. Nossa voz amplifica de uma forma, só falta a gente conseguir concretizar. Nos deixem concretizar, que aí vocês vão ver. Né? Então, o meu desejo é esse, que a gente consiga concretizar todos os nossos projetos, para além de tudo que foi dito aqui, né, por Pai Clênio, que se emocionou, porque essa é uma dororidade da gente, né, ter passado por esse episódio, porque foi a primeira vez que a gente pisou num teatro da dimensão do Tobias Barreto. É o maior teatro do estado. E aí a gente ter que passar por isso, depois da gente ter tido uma noite tão grandiosa, que foi o maior público que a gente já teve. Nós lotamos o teatro, teve que dizer, olha, a lotação não dá mais para entrar, ok, produção? E a produção vem... Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, se tiver mais gente, a gente não vai poder... Porque teve gente que saiu de Santa Maria, que veio, sabe? Que disse assim, eu nunca saí para ir, mas vou ver vocês. Então, tem acontecido isso muito desde então, né? Isso foi muito justo com a gente. Sankofa também aconteceu, do teatro, da gente ter que pensar em... ter que apresentar um outro dia, abrir uma outra sessão, né, pra gente poder apresentar, porque a casa lotou. Muita gente assiste. Chega a dizer, foi a primeira peça de teatro que eu assisti na minha vida. Então, forte, né? A acessibilidade, né? Quando a gente pensa essa acessibilidade. Então, é por isso também que a gente hoje, o nosso grande esforço é fazer esse giro dentro dos terreiros de candomblé, né?
com os nossos espetáculos, principalmente começando por Sankofa, porque o público específico que a gente também quer atingir é esse público de terreiro, dentro do terreiro, transformando aquele espaço dentro daquele objetivo que nos é permitido, até onde for permitido, né? Que a gente consiga trazer essa linguagem para o terreiro e saber como é que chega também. Porque a arte, quando a gente precisa explicar, ela deixa de ser arte, né? Então, a gente quer saber também como é que chega nessas pessoas, nos nossos, né? Como é que é essa visão de pessoas que nunca foram para um teatro e, quando foram, desistiram ou não tiveram oportunidade de ir, o horário foi impróprio, né? E a gente também deslocar esse entendimento da arte acontecer somente pela perspectiva da caixa preta, que é a caixa de teatro, né? Dessa caixa cênica. Então, a gente também quer deslocar essa perspectiva de entendimento, né? E é isso. Eu falo pra caramba. Ainda bem, amigo. É melhor quando fala do que quando não tem que falar, a gente tem que ficar aqui puxando o assunto. É difícil. E o seu desejo? Eu desejo que toda unha encravada se desencrave. Spoiler! Eu desejo que todo calo que aperta se dissolva. Spoiler. E de novo. É basicamente isso. Que Ele é podólogo, gente. Ele é podólogo. Eu sou podólogo, entendeu? Aí a minha E dos metáfora, bons. ela vai por aí. Porque o pé, né, é o que ajuda a gente a trilhar o nosso caminho, seja ele físico ou metafórico. Mas o meu desejo para o percurso das artes aí é que, bom, colaborando com o que os meus mais velhos já falaram, que se respeite, e que se tenha o entendimento de que a arte é linda, a arte salva, é filosofia, é sentimento, mas o artista é uma pessoa, é um ser humano que faz da arte o seu ganha-pão. Só que não dá para viver só do pão. A gente vende a arte para que a gente também possa consumir a arte do nosso outro colega. Sim. Entende? Porque muitas vezes a gente não consegue assistir os nossos amigos porque a gente está trabalhando. A gente trabalha enquanto as pessoas estão indo se divertir. Para essas pessoas que estão se divertindo, o pessoal da música está trabalhando. E aí a galera fica achando que, o fato da gente estar no palco, eles acham que a gente está curtindo. Não, gente, a gente está trabalhando ali. Então, o meu desejo é que se perpetue o respeito pela arte, se valorize o artista, e eu digo de valorização moral, de valorização social, de valorização financeira, e que a gente consiga, né, construir, executar os nossos projetos da melhor forma, porque o nosso projeto, a gente só inicia a construção de alguma coisa, mas a nossa intenção é atingir a comunidade, é espalhar a mensagem do teatro de terreiro pro mundo, se o mundo quiser conhecer, entendeu? Axé Xirê. Axé Xirê. Axé. Bem, gente, mais uma vez eu comecei agradecendo e eu vou concluir aqui essa nossa conversa também agradecendo a vocês pela disposição, pelo tempo, por ter vindo até aqui compartilhar as vivências, os conhecimentos, os saberes, as experiências de vocês, que certamente são muito ricas. E mais uma vez eu coloco aqui o Caminhos de Odé à disposição de vocês para divulgar projetos, para divulgar planos, divulgar pessoas, divulgar histórias, que o espaço é nosso. Também de coração, muito obrigado. Axé. Axé. Obrigada, cara. E obrigado também a você que nos assistiu, que está acompanhando. Espero que tenham gostado aqui da conversa, que, novamente digo, foi especial em vários sentidos. E vamos lá. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem para os seus colegas, para as suas redes, para os seus amigos e conhecidos, para a gente fazer esse canal cada vez mais crescer, porque ele é nosso. Muito obrigado e até o próximo episódio.